Você sabia que dores na região cervical e lombar também podem aparecer com o excesso de peso daquilo que carregamos? As bolsas fazem parte do nosso dia a dia, mas se não usadas de maneira correta, no limite de peso correto, podem causar uma assimetria nos ombros, deixando um lado mais alto que o outro. E o ortopedista Diego Cabrejos é quem vai nos explicar sobre isso. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite, falar de um assunto tão importante. A gente recebeu ainda agorinha, você viu, né, diversas bolsas, modelos de bolsas, mochila e tudo. Eu queria te perguntar a respeito do peso ideal. Como é que a gente faz esse cálculo? Quanto que eu posso carregar? Criança, adolescente, adulto? O ideal, assim, a gente tem que levar em consideração a quantidade de tempo que carrega a bolsa. Então, isso tem um impacto na saúde da nossa coluna, né? O cálculo é baseado em estudos, uma média de 10% do peso corporal da pessoa. Ou seja, a pessoa pesa 60 quilos, no máximo 6 quilos. Se pesa, no caso, uma criança, se pesa 25 quilos, no máximo 2,5 quilos. Eu tenho uma criança em casa, ela tem 8 anos de idade e todos os anos de escola ela usou a mochila de carrinho, né? Que tem a rodinha e tudo. E esse ano ela, não sei se é moda, não sei se as meninas lá da escola dela estão querendo, mas ela quis a mochila nas costas, né? E eu fiquei assim receosa de comprar, eu falei, mas será? Eu acho que essa de rodinha é melhor, você carrega peso, minha filha e tudo. Qual é o ideal? Isso depende, porque assim, a mochila de rodinha, se ela não tiver uma altura ideal da alça, né, da alça tem que estar na altura da cintura. Então ela também vai levar uma sobrecarga e uma torção. Se, por exemplo, ela tiver que carregar essa mochila de rodinha num local que seja acidentado, com muitas escadas, então ela também vai fazer um esforço excessivo. Então o ideal é que seja realmente a mochila das costas, com alças largas e acolchoadas, na altura ideal e com peso também para aquela criança. Então tá tudo certinho. Agora eu sei, né, doutor, que muitas dores na lombar, na região da cervical, são causadas por decorrência também de uso excessivo de bolsas muito pesadas e de um lado só, né? Normalmente, não sei, mas na minha cabeça eu acho que quem é destro gosta de carregar bolsa mais do lado direito. Tô certo e é errado, né? Carregar bolsa muito pesada de um lado só, né? Você tem razão. A tendência natural é carregar a bolsa realmente do lado do membro dominante. Então, você é destro, do lado direito. Então, em relação a isso, primeiro, o cuidado com o peso, que a gente falou. Então, sempre que possível, fazer aquela revisão, né? Por exemplo, quem carrega muita maquiagem, tentar comprar aqueles frascos menores, né, que são mais leves, revisar aquilo que não precisa. O que for mais pesado no meio da bolsa, o que for mais leve nas laterais, né? E isso em relação ao peso. Em relação à posição da bolsa, o ideal é revezar. Então, metade de um lado do braço, metade no outro. Se possível, dependendo do tipo de bolsa, aquela bolsa que atravessa aqui de um lado para o outro, que equilibra um pouco mais o peso também. Eu quero inclusive mandar um beijo para ela, Dona Maria, que com certeza deve estar nos assistindo. Ela vende muitas coisas. Dona Maria vende tudo e ela carrega muitas bolsas. Ela carrega uma aqui, uma mochila. E aí eu já falei para ela, Dona Maria, não carregue tanta bolsa assim. E um lado a gente percebe que fica mais alto assim. E ela já é uma senhora de idade. Quais são os riscos disso? Então, o risco de você carregar um peso excessivo tem a curto prazo, que são esses, as contraturas musculares. Então, o músculo ele fica enrijecido, duro, né? E o músculo duro, ele causa dor. Isso daí a gente está falando a curto prazo, ou seja, que uma semana, 2. Mas ao longo do tempo, quem já tem uma tendência pode favorecer o aparecimento de alguma doença mais séria, como por exemplo um desvio de coluna, aumentar um desvio existente e, dependendo desse peso, até acarretar doenças mais graves, como uma hernia de disco. Você trouxe aqui pra gente, né, doutor? Isso. Então aqui nessa imagem, a gente tem aqui uma coluna, certo? Esses aqui são os ossos da coluna vertebral. E entre os ossos a gente tem essa estrutura que é tipo uma borracha, que é o disco, que é o amortecedor. Só que ele também tem uma capacidade de suportar o peso, né? Um limite. Então, quando esse limite é sobrecarregado, esse disco aqui, ele tem, no caso, uma lesão, que é essa estrutura vermelha chamada hernia de disco. O que acontece? A hernia de disco, ela está comprimindo aqui o nervo, que é esse amarelinho. Tá? Então,
a hérnia sai e ela comprime exatamente a raiz nervosa, que dá a famosa dor ciática, que desce para a perna. Então, a gente tem que levar em consideração isso e como que a gente pode ajudar. Primeiro, cuidando a questão do peso, a postura. E segundo, com a atividade física. Por quê? Se a gente tiver os músculos em volta da coluna fortes, eles vão distribuir a sobrecarga e aliviar um pouco esse esforço da coluna. Então, se tiver um músculo muito fraco, o peso vai todo no osso. Doutor, muito legal isso que o senhor falou, porque um dia desse aconteceu comigo, inclusive. O personal estava mandando eu fazer um exercício que ele era assim, né? Ele não é para fortalecer a musculatura. Eu falei, gente, mas eu não quero isso. Ele, você tem que querer, é importante para você. O fortalecimento no que tange assim, postura é um conjunto, é chamado core, o centro do corpo. Então você tem que fortalecer a musculatura do abdômen, a lombar, quadril, pernas. Então é toda uma questão de equilíbrio. Não adianta você ter um músculo de um lado muito forte e de outro fraco, que aí você vai ter uma sobrecarga da mesma maneira. Então vamos lá, o doutor deu algumas dicas aqui, eu queria que a gente voltasse para você anotar tudinho aí, colocar na sua cabeça, optar por mochilas. Isso. No caso das crianças, o ideal é as mochilas, pelo que a gente falou, a facilidade de distribuir o peso igualmente dentro, e tem que ter um acordo no que for possível com a escola, de organizar isso. É um trabalho em conjunto dos pais com a escola, para não precisar levar todos os livros todos os dias. Se puder, aquela bolsa transversal também, né, doutor? Transversal também é melhor do que aquela bolsa de alça que fica de um lado só. E nós mulheres, nós gostamos de carregar o mundo, a casa dentro da bolsa. Optar, né, fazer opções, o que eu vou levar hoje, o que eu vou deixar em casa, né, doutor? Como a gente falou, então optar por embalagens menores de maquiagem, quando possível. A gente tem que fazer aquela revisão, porque tem muita coisa importante, mas tem coisas que vão ficando, vão passando os dias e vão se acumulando. E é isso, nosso amigo, a nossa amiga que está assistindo o programa, já infelizmente adquiriu alguma dor constante, tudo nessa região das costas, até das pernas também, né, doutor? Qual é o procedimento, qual é o tratamento? Então, em primeiro lugar, se tem uma dor, né, tem que identificar qual é a causa da dor. Será se é só a postura? Será se tem alguma doença envolvida? Então, fazer uma consulta com um especialista, identificar o que está acontecendo, fazer o exame necessário, mas eu acho que o mais importante que a gente está falando é prevenção. Então, os cuidados e uma coisa essencial também que a gente falou, é atividade física, regular e constante. Tá. É só uma última questão, doutor. Para quem, por exemplo, como a dona Maria, minha amiga, que ela carrega muitas coisas, porque ela tem que vender, ela vive, ela trabalha disso. Ela poderia optar por uma malinha? Sim, eu acho que da maneira que você puder equilibrar esse peso, como são muitas coisas, então você puder equilibrar com uma mala pesada seria o ideal. Legal. Com certeza. Doutor, queria muito agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada pelas dicas. Eu agradeço. E vamos agora falar sobre a Quimitec, que é uma empresa que desenvolve atividades que contribuem para a preservação do meio ambiente. Vamos conhecer um dos trabalhos da Quimitec agora. A Quimitec é uma empresa voltada para a engenharia sanitária e ambiental. Estamos no mercado há cerca de 30 anos. Nós executamos serviços de limpeza e desinfecção de reservatórios de água, cloração de águas de abastecimento, água de poços, isso tudo para atender a legislação ambiental. E o governo, preocupado com a prevenção de doenças, determina que os reservatórios de água devem ser higienizados, lavados no intervalo máximo de 6 meses. Também o governo instituiu a obrigatoriedade de cloração da água de poços, que obrigam que o residual de cloro livre fique na faixa de 0,2 a 2 miligramas por litro. Estamos à disposição das empresas interessadas, das instituições interessadas para a realização desses serviços. Nossa empresa é devidamente registrada nos órgãos fiscalizadores, nos órgãos ambientais, Conselho Regional de Química, IPAAN, SEMAS, e estamos à disposição de todos. Muito bem, nós vamos para o intervalo comercial, vai ser bem rapidinho, e daqui a pouco a gente vai voltar falando sobre moda, viu? A gente falou muito sobre bolsa hoje, mas como combinar bolsa com look? Será que a gente ainda tem que combinar sapato com bolsa? É daqui a pouquinho, tá? Sai daí não.